E eu gostaria de pontuar em especial a questão dos atuais conflitos. E nós temos aí basicamente 75 anos de conflitos, né? E muita gente se pergunta, ou muita gente me pergunta, professor, existe uma solução, né? Alguns afirmam que existe uma solução, que essa solução passa pela criação de dois estados, né? Pela criação de um outro estado, na realidade, o Estado judaico já existe, né? O Estado de Israel já existe, mas a gente não tem um Estado palestino. E é claro que, por N motivos, entre esses motivos, por um próprio desacordo entre o povo palestino para criar o seu Estado. Então, nós não temos esse acordo aí entre os grupos palestinos. E, quando a gente pensa nisso, há uma solução para isso, que seria, primeiro, a existência de dois Estados, a coexistência desses dois Estados. Primeiro, tratar grupo terrorista como grupo terrorista, né? O Hamas ele é um grupo terrorista disfarçado de governo, disfarçado de Estado, assim como nós temos outros grupos de terror disfarçado de Estado. A gente tem o Talibã no Afeganistão, que da mesma forma que o Hamas massacra mulheres, apedreja mulheres em praças públicas, tira o direito de muitos indivíduos, né? A gente tem o próprio governo iraniano, que é um governo teocrático, islâmico, né? Fundamentalista. A gente tem ali uma perspectiva também das mais bárbaras possíveis. A gente não pode deixar de lembrar do caso recente de Mahsa Amini, né? Uma jovem que foi morta, né, pela polícia da moralidade iraniana por não estar usando um dos véus, né, de maneira adequada. Então, nós temos ali um cenário que é realmente muito complexo, não é fácil falar da questão que envolve esse Oriente Médio. Então, alguns afirmam que o estabelecimento da paz seria possível a partir do estabelecimento de um outro Estado. Hoje, a gente teve, até hoje, a gente teve várias tentativas de estabelecer esses acordos. A perspectiva de criação do Estado da Palestina vem desde a década de 30, junto com o Estado judaico. A gente teve a tentativa de criar várias vezes um Estado ali. E dentro dessa perspectiva, hoje nós vemos que muitos acordos que tentaram ser realizados falharam, mas tiveram alguns avanços, né? A gente pode lembrar do acordo de Camp David, e até hoje o Egito é um dos países que reconhece Israel como um Estado e tem uma relação, né, até de certa forma harmoniosa com Israel, assim como também a Jordânia, tá? O acordo de Oslo, que da mesma forma, né, que não conseguiu seus objetivos por inteiro, tem também algumas perspectivas importantes, interessantes. Em 2003, nós tivemos um acordo mediado por George Bush, chamado Caminho da Paz. Não resultou em muitos avanços, até porque o Oriente Médio estava ocupado em duas frentes pelos Estados Unidos, estava ocupado ali, na época, tanto no Afeganistão como no Iraque, e a gente tem um cenário, realmente muito tenso, muito complicado. Avaliar hoje o que nós estamos vivendo é entender que, após a criação do Estado de Israel, né, os fundamentalistas islâmicos e alguns estados árabes em questão tentaram destruir o Estado de Israel por várias vezes. A primeira delas, em 1948 e 49, a Primeira Guerra Árabe-Israelense, a Guerra de Independência de Israel. Em 1956, a nacionalização do Canal de Suez pelo Egito gerou um segundo conflito árabe-israelense. Terceiro conflito árabe-israelense, a Guerra dos Seis Dias, em 1967. E em 1973, eu acho que até então, o maior conflito que o Oriente Médio tinha visto entre árabes e israelenses, a Guerra do Yom Kippur, assim chamada pelos judeus e chamada pelos árabes de Guerra de Novembro. A partir desse ano, nós não vamos ter mais 4 guerras árabes e israelenses. Nós vamos ter 5. Esse é, muito provavelmente, o pior ataque da história que Israel sofre. E, a partir desse momento, nós teremos uma 5ª guerra árabe-israelense em curso, né? Os motivos que são alegados são os mais banais do ponto de vista da vida humana. Não existe motivo para as barbáries que foram feitas, mas a gente tem sempre que ter
algumas ressalvas quando a gente for pontuar algumas coisas, Carlos. Eu vi que você pontuou aqui no início, inclusive, a questão da decapitação dos 40 bebês, né, israelenses. E até então, o Estado de Israel ele não confirma essa informação. Né? Ele não afirmou, não confirmou isso até então. Tá? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com muitas informações, porque realmente são muitas, e a gente tem que ter um certo cuidado com relação a isso. Mas a barbárie, eu acredito que é o principal instrumento do Hamas. E é um instrumento muito perverso, é um instrumento que chama muito a nossa atenção, porque são práticas das mais absurdas possíveis. Apesar da informação não estar confirmada, eu, particularmente, não desacredito que isso possa ter sido feito, né? Pelas práticas que eles vêm fazendo. O modo operante é muito parecido com o modo operante do ISIS, do Islamic State Iraq of Syria, né, do Estado Islâmico. E, infelizmente, a barbárie que está posta é de fundamental, né, preocupação do cenário internacional. Então, a gente tem que pensar nesse cenário. A alegação do Hamas, e aí já para a gente, né, tentar concluir, é que a mesquita, né, de Al-Aqsa vem sendo perturbada, ameaçada por judeus ultra-ortodoxos na região, onde há, inclusive, um acordo de que não-muçulmanos não poderiam orar desde 1967 dentro da mesquita, sobretudo porque lá ser um lugar sagrado em especial, né, sagrado demais, é ali que nós temos, né, o famoso Monte do Templo, é ali que nós, né, entregamos, que Deus entregou a Maomé, a Arca da Aliança, para guardar os seus mandamentos. Então, é um lugar sagrado em demasia, inclusive, para a população judaica, assim como para a população islâmica. E a alegação é essa. Óbvio que é uma barbárie total, uma alegação dessa virar motivo desse tipo de episódio. Uma preocupação muito grande que o cenário internacional vem apresentando é com relação à aproximação de Israel com alguns países, entre eles a Arábia Saudita. A Arábia Saudita que sempre foi um defensor muito claro do estabelecimento do Estado palestino e que hoje, por uma mediação americana, né, existe aí uma aproximação entre Israel e a Arábia Saudita, como houve 2, 3 anos atrás, uma aproximação entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, mediado, inclusive, pelo presidente Donald Trump, que quase é indicado ao Prêmio Nobel da Paz por isso. Tá? Hoje, a gente consegue, dentro de uma visão política, técnica, ver um atropelo do governo americano na busca por essas relações. O presidente americano Joe Biden, ele tenta acelerar um processo que a gente entende que não é um processo simples, muito numa perspectiva de que ele precisa ganhar força para o processo eleitoral, para o pleito, e muito também que ele precisa, né, conter o avanço de um outro país na região do Oriente Médio, que é o avanço chinês. A gente vê a China fazendo algumas negociações entre países no Oriente Médio, mediando acordos, coisa que a gente nunca viu, e que isso incomoda o presidente Joe Biden, incomoda, em especial, né, o Anthony Blinken, que é um dos grandes arquitetos do governo americano, que é muito próximo. E a gente tem visto essa tentativa, esse atropelo do Biden de correr, né, de avançar com esses acordos. De novo, não é algo trivial fazer um acordo entre Israel e os países árabes, até porque a gente entende que há muitos grupos infiltrados de terroristas em estados árabes, e eu acho que a gente tem que lembrar dessa questão, e que dentro do cenário israelense ainda há uma preocupação. Né? Eu acredito que quem acompanha mais um pouquinho os noticiários e a geopolítica viu que o governo do Benjamin Netanyahu ele não é um consenso entre os judeus, né? Houve um esgarçamento muito grande do tecido social dentro de Israel ultimamente, muitos protestos contra o governo, a tentativa de aumentar os poderes do legislativo
frente ao judiciário israelense, né, fez com que muitos protestos brotassem dentro de Israel, e o Benjamin Netanyahu ele não vive em uma situação confortável. É provável que a médio prazo e que a longo prazo a gente veja o governo do Benjamin Netanyahu como um governo que permitiu que Israel fosse alvo desse ataque, não no sentido literal, mas que ele deu muito mais atenção para uma área que politicamente lhe interessa, que é a Cisjordânia, e, de certa forma, ele abre mão da faixa de Gaza. E ele faz com que o Hamas, que é um grupo de terror que consegue, né, evoluir, acredita-se que por financiamentos de países como o Irã, como o Catar, como alguns magnatas do petróleo, né, que ele conseguiu evoluir e que ele conseguiu realizar esse ataque que é sem proporções. Então, a gente tem que avaliar esse cenário, né, com muita delicadeza, a gente tem que dar uma avaliada nesse cenário com muita calma e com muita cautela, porque nós acreditamos, sim, que uma solução é possível, mas essa solução ela está, né, bem distante desse atual momento.